Você sabe direitinho como que funciona a dinâmica de câmbio, Selic, juros, inflação no Brasil e nos Estados Unidos? Fica por aí que hoje você vai entender como é que isso muda a sua vida e os seus investimentos também. Fala, meu amigo dinheirudo, bom demais da conta. Eu tô aqui com o Felipe Sichel, estrategista do Modal Mais, para trazer para você mais informações de como investir com o cenário econômico de inflação, como que funciona essa dinâmica de remuneração dos investimentos com juros. Felipe, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente. Obrigado a você, William. Obrigado pelo convite. Felipe, a gente tá com o IPCA acumulado de 12 meses de 6,76% e a Selic está em 3,5% ao ano. Então, o investidor que aplica num CDB com remuneração ali de 100% do CDI, a gente pode falar que virtualmente ele está deixando de perder apenas metade da inflação, né, se a gente considerar o desconto do imposto de renda. Qual que seriam as alternativas que o investidor teria hoje para a proteção do patrimônio contra a inflação? Como que esse cenário que a gente está vendo hoje, como que ele impacta os investimentos de renda fixa de uma maneira mais geral? Perfeito, William. É um questionamento muito relevante, né? A gente estava acostumado com um CDI altíssimo e durante um breve período de tempo, esse CDI altíssimo, acima de 10%, chegou a 14%, acaba ficando impressionado em ver a taxa Selic em 3,5%, efetivamente, o CDI um pouquinho abaixo disso. Mas teve ali um momento em que você estava com a inflação caindo fortemente e a taxa Selic ainda estava na casa dos 14%, 13%, 12%, né? Então gerava efetivamente um ganho real para o investidor bastante grande. O que acontece hoje em dia? Você tem algumas alternativas. Primeiro, a ideia do Banco Central, quando ele está cortando a taxa de juros e a inflação está sob controle, é em parte realmente está movendo os investimentos em direção a alocações mais arriscadas. Então a alternativa 1 é sair de uma renda fixa mais tradicional, conservadora, e ir para algo minimamente mais arriscada. E a outra alternativa é você buscar alocações atreladas à inflação. Por exemplo, é muito comum no Brasil você ter alocação em NTN-B, que é um título público que dá, além de uma taxa de juros real, também uma remuneração em cima da inflação. Então você deixa de perder aquela desvalorização do teu capital que a inflação vai provocando e, além disso, você ainda ganha um juro em cima do capital alocado. Obviamente tem a terceira alternativa também, que é o CDB, ou para esse efeito, qualquer tipo de alocação a prazo, ele funciona em diversos vértices. Então você tem, por exemplo, alocações de 1 ano, você tem alocações de 2 anos, alocações de 5, 7, até 10 anos ou eventualmente até mais. Uma alternativa sempre para o investidor que quer permanecer na renda fixa, mas que não necessariamente quer ir para um título indexado à inflação, é alongar a alocação dele, né? Então ele pode ir para um CDB bastante mais longo, que vai estar entregando uma taxa de juros mais elevada, e aí fazendo a conta, comparando com a inflação, isso eventualmente pode fazer sentido também. Muito legal, é importante que o investidor divida o patrimônio em caixas separadas, né? Porque preciso ter a minha reserva financeira em um investimento com liquidez mais pronta, né? Com liquidez imediata, na verdade, para poder sim poder assumir um risco de liquidez maior, seja no Tesouro IPCA, que se eu vender antecipado eu tenho risco da marcação a mercado, né? Ou como CDB que você falou, né, Sichel? Isso, exatamente. Diversificação é essencial, né? Isso aí acho que é a base de qualquer matéria relacionada a finanças, vai ser sempre passar pela questão efetivamente da diversificação. Você precisa garantir diversas torneiras diferentes e diversas exposições a risco diferentes, e uma parte do capital tem que estar sempre vinculado, vamos colocar assim, a investimentos que te dão liquidez quase que imediata, com uma mínima proteção e mínima rentabilidade também. Perfeito. Inflação é um tema bastante legal da gente falar, porque as pessoas têm a impressão que os preços subiram muito mais que os índices oficiais, aqueles divulgados pelo governo. A que você atribui isso, Sichel? Isso tem a ver, basicamente, com como um índice ele é montado. A gente, primeiro, não existe uma inflação. Existem várias inflações no Brasil. A gente tem inflações que são medidas pelo IGP, tem inflações que são medidas pelo IPCA, inflação que é medida pelo INCC e por aí vai. Mas, essencialmente,
todos esses índices, eles são uma simplificação do que a gente está vendo acontecer de forma generalizada na sociedade. Então, o IBGE faz uma pesquisa profunda sobre os hábitos de consumo das famílias brasileiras e essa pesquisa tenta transformar e tenta criar uma cesta de bens representativa, né? E aí eu tenho que reforçar isso, William. O hábito de consumo, se a gente for comparar o meu hábito de consumo com o teu, já vai ser completamente diferente, de forma muito simplificada, mas é justamente isso que provoca essa percepção tão diferente do que a gente sente no bolso do que a inflação está efetivamente medindo. O seu exemplo é emblemático, porque eu estou aqui no interior de Minas Gerais e o meu custo de vida é infinitamente menor do que o seu em São Paulo. Então, provavelmente. Esse tipo de simplificação. E o que a gente tem visto nesse tempo de pandemia, inflação em itens mais básicos, né, como alimentação, que acaba impactando pela forma que o Brasil costuma tributar, né, em cima do consumo e não da renda, que prejudica muito mais, proporcionalmente, os mais pobres, né? Exatamente como você colocou, pega em proporção mesmo, né? Não estou falando em valores absolutos, mas uma família, por exemplo, da classe D, a quantidade, a parcela da renda dessa família que vai ser gasto em alimentação é muito maior do que a parcela que vai ser gasto com alimentação de uma família da classe B, que acaba, evidentemente, gerando mais distorções quando a gente está vivendo situações de crise e mais ainda quando a gente está vivendo situações de uma crise tão específica como está sendo a crise do Covid. Se a gente estiver falando para 2021, o Boletim Focus está projetando uma Selic meta, né, de 5,5% ao ano. Você acha que é uma taxa adequada visando o controle inflacionário? Porque tem um contraponto, né? Tem a promoção da oferta de crédito no mercado nesses momentos de pandemia. O que você acha dos valores atuais, dos patamares atuais para a Selic projetada pelo Focus para 2021? Perfeito. A nossa projeção está um pouco abaixo do Focus. A gente acha que a Selic vai terminar em 5% esse ano. Evidentemente com riscos, né? É muito difícil sempre você fazer projeção, e tem uma frase que eu acho sensacional: é difícil você fazer projeção, principalmente quando a projeção é sobre o futuro, né? Porque aí sim que você vai errar absolutamente. Mas explica um pouco da dificuldade de ficar fazendo muitas conjecturas. Mas tentando pensar um pouco nos determinantes, né, a taxa Selic ela é estabelecida pelo Banco Central tendo em vista se a gente tem que dar mais estímulo para a economia ou menos estímulo para a economia. Ou seja, o Banco Central define a taxa de juros hoje pensando no que está acontecendo com a inflação em 2022. Abro um parênteses muito rápido sobre isso. O objetivo do Banco Central é a meta de inflação, e essa meta de inflação ela não é atingida automaticamente, né? Quando o Banco Central atua, ele tem todo um tempo para que essa atuação ela acabe efetivamente passando por todos os agentes da economia de forma a se mostrar efetivamente nos dados. Então, quando o Banco Central mexe a Selic, você pode contar pelo menos 2 a 3 trimestres até que você comece a ver um impacto desse movimento da taxa Selic nos dados efetivamente, e esse impacto ele não é pontual. Esse impacto ele é contínuo ao longo do tempo. Então, é uma calibragem, vamos dizer assim, de política monetária efetivamente muito complexa. Mas, voltando ao nosso ponto inicial, então quando a expectativa de inflação está acima da meta, o Banco Central vai lá e sobe a taxa Selic de forma a tirar um pouco de estímulo monetário e garantir que a inflação caia lá na frente. Se a inflação está abaixo da meta, o Banco Central baixa a taxa Selic de forma a garantir que a expectativa de inflação suba e com isso a inflação volte à meta. É essa a mecânica, mais ou menos, que está na cabeça do Banco Central. Muito provavelmente, aí alguns países que já estão começando a sair desse movimento de Covid, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, muito provavelmente a gente vai ter um mini boom. É realmente um momento em que, caramba, eu posso ir no cinema tranquilamente, eu posso viajar de novo, só que depois de um tempo esse mini boom ele volta a desacelerar fortemente. Esse é um período que você vai ter um descasamento muito grande entre oferta e demanda. Então, quando a gente parar para ver o IPCA, quando a gente parar para ver a produção industrial, o famoso IBCBR, que é aquele PIB mensal do Banco Central do Brasil, todos esses dados vão estar indicando coisas muito complexas de serem compreendidos. E não é só complexo para a gente, é complexo para o Banco Central também. E olhando para os fundamentos da economia, o Banco Central vê, por exemplo, uma taxa de desemprego que segue extremamente elevada. Ele vê um choque de commodities que está puxando preços para cima, mas que possivelmente vai retroceder em algum momento. Ele está vendo um dólar desvalorizado que está contribuindo para a inflação subir. Ele está vendo a inflação alta também. E ele tem que equilibrar
tudo isso? Efetivamente, o Banco Central está pensando atualmente que ele gostaria de manter a taxa Selic estimulativa, de forma que a economia possa crescer e, com isso, gerar empregos e fazer a taxa de desemprego cair. E isso vai ter um impacto positivo sobre a inflação no médio prazo, mas ele está preocupado também com essa inflação agora de 2021 muito elevada, e não por conta de ser a inflação de 2021, mas com medo dessa inflação em 2021 muito elevada contaminar as expectativas de inflação de 2022. E aí ele olha para todas essas peças no tabuleiro e tenta encaixar elas de alguma forma. Qual é a forma que ele está encontrando atualmente? Vamos subir a taxa Selic de forma que ela não esteja mais em 2%, que é um patamar extraordinário para o Brasil. Realmente a gente nunca viu nada semelhante a isso. Vamos deixá-la mais perto da taxa neutra. A taxa neutra é uma estimativa de qual é o limiar entre uma política monetária expansionista e uma política monetária contracionista. Vamos subindo ela agora aos poucos, que aí ela vai chegar perto da taxa neutra. E na medida em que a gente tiver mais informação sobre o que está acontecendo efetivamente, a gente consegue decidir se é razoável manter ela em patamar expansionista, de forma a garantir que a economia siga crescendo, a gente possa recuperar o nível de empregos, etc., ou se a pressão inflacionária vai ser tamanha que force efetivamente o Banco Central a subir para além do neutro e, com isso, controlar a taxa de inflação. Ótimo, Cício. Vou falar do investidor de renda fixa, né? Quem olha a renda fixa pós-fixada, o cara fica ali olhando, fazendo monitoramento de perto da Selic, porque investimento pós-fixado, se a Selic sobe, ele vai ganhar mais dinheiro. Mas você acha que, em tese, se a Selic está subindo, é porque temos inflação também, que é um remédio amargo que o governo usa contra a inflação, como você colocou. Você acha que esse movimento do pessoal torcer para a Selic tem algum sentido lógico? Eu tendo a dizer que um cenário de expectativa de inflação bem controlado é um cenário em que o Banco Central consegue manter uma Selic mais baixa também, e um cenário de Selic mais baixa é um cenário que propicia um gigantesco boom de crescimento para o país. E aí você tem um boom de crescimento, você vai ter inúmeras outras alternativas de alocação para além daquela taxa que está diretamente atrelada à Selic. Eu acho que essa é a grande vantagem. É isso a experiência que economias desenvolvidas passaram, que outras economias emergentes que conseguiram implementar com sucesso o sistema de metas de inflação, e aí eu abro um parênteses, porque o Brasil conseguiu implementar esse sistema com sucesso, mas economias também que fizeram reformas estruturantes relevantes, mesmo que sejam economias emergentes, elas mostram isso claramente. Você tem um movimento tão benéfico, tão propício em torno de ter juros de forma sustentadamente mais baixo, que isso acaba gerando realmente um sem fim de alternativas de investimento. E esse movimento é extremamente positivo para a economia como um todo. Em economia tudo tem consequência, né? Se a gente estiver falando de taxa de juros mais baixo, e aí a gente vai cair no câmbio, né? É um ajuste fino ali, porque se o dólar dispara, isso impacta a inflação e encarece os produtos, e tem muito produto aqui que a gente nem sabe, mas tem insumo importado ali que é cotado em dólar, né? Contrapartida, acaba favorecendo as nossas exportações, né? Tem um valor ideal para o dólar, e eu queria que você comentasse também como tem sido o papel do Banco Central de interferir nesse sentido para manter um dólar ali num patamar mais razoável. Perfeito. A pergunta se tem valor ideal para o dólar é a pergunta de um milhão de dólares. Em dólar, a gente está comparando maçã com maçã, efetivamente. Sim. Assim, é fruto de um debate muito intenso na teoria econômica. A gente consegue fazer um curso inteiro aqui de talvez mais de ano debatendo essa questão. Mas o ponto fundamental, eu acho, o câmbio ele não pode se tornar algo disfuncional. E o que eu quero dizer com disfuncional? A gente está passando por um período tão turbulento em termos de Brasil especificamente, em termos de mercados globais até, apesar dos mercados terem acalmado um pouco, que a gente viu uma volatilidade da moeda muito grande. Então, essa volatilidade da moeda, ela estava provocando um movimento de que reduzia o interesse em alocação do Brasil, tanto para o investidor estrangeiro, como eventualmente até para o exportador. E esse exportador estava reticente de trazer esse dinheiro para o Brasil porque a moeda estava excessivamente volátil. E isso é algo ruim. Então, o câmbio está mais apreciado ou menos apreciado,
ele é algo talvez menos importante nesse sentido, por mais que ele esteja se depreciando, por exemplo, ele está numa depreciação suave, por mais que ele esteja se apreciando numa trajetória suave. Isso é muito relevante da gente compreender. Ver movimentos de mais de 1% na moeda em um dia, para cima ou para baixo, realmente, e quem opera câmbio sabe disso, é brutal, efetivamente. E isso dificulta na hora do planejamento. E a gente sabe que o investidor ele gosta de previsibilidade, né? Então você conseguir planejar, pensar, é muito importante nesse momento. A atuação do Banco Central, William, é uma pergunta um pouco mais difícil de responder. Basicamente, porque o Banco Central ele tem atuado só quando existem disfunções no mercado. Mas, de forma geral, em um regime de metas de inflação, o Banco Central não deveria estar mexendo no câmbio. Então, o Banco Central ele tem sido bem contido e, pelo menos à luz da teoria, isso é um movimento interessante. Efetivamente, o câmbio ele vai se ajustar e até esse ajuste do câmbio vai ajudar a puxar as expectativas de inflação em um ou outro sentido. Vamos voltar rapidamente para a teoria. Estou agora supondo que a gente está em maio de 2021, olhando para a expectativa de inflação de dezembro de 2022 e ver que ela está em 2,5%, quando a meta do Banco Central é 3,5%. O Banco Central fica preocupado, fala, opa, tem que estimular mais a economia. Ele corta a taxa Selic e, na medida em que ele corta a taxa Selic, ele também provoca um movimento de desvalorização do câmbio. Esse movimento de desvalorização do câmbio também ajuda a puxar a expectativa de inflação lá na frente para cima, porque, como você disse, tem muitos bens que a gente compra aqui que tem componentes importados. Então, o fato do câmbio subir, o fato do dólar subir frente ao real, ele também faz com que esses bens fiquem um pouco mais caros. Aí a gente volta lá para a nossa cesta de consumo do IPCA e o bem X, que tem tantos % de componente externo, ele acaba encarecendo um pouquinho também e isso provoca um movimento para cima da inflação. Perfeito, eu queria voltar no dólar. A gente já viu o dólar em março a 5,80, né? Ele agora chegou a diminuir bastante, mas ainda assim a gente tem uma grande desvalorização do real frente ao dólar. Para o investidor que quer proteger parte do seu patrimônio, né? Manter uma reserva de valor em moeda forte, o que você acha que deve ser uma estratégia para alocação de dinheiro lá fora? Existe bom momento para comprar dólar? Existe momento para comprar dólar. Se é bom ou ruim é mais difícil de dizer. Mas vamos colocar assim, algo que a gente tem falado repetidas vezes aqui no Modal Mais, já acho que tem mais de 2 anos até. Todo investidor no Brasil, ele deveria ter uma alocação em dólar. Algum tipo de alocação em dólar. Pode ser uma alocação mais conservadora, mais agressiva, mas é muito interessante em termos de diversificação e até para você escapar um pouco da dinâmica Brasil, e estar exposto a dinâmicas globais, não necessariamente relacionadas ao Brasil especificamente, você ter uma alocação em dólar. Quer dizer necessariamente que você tem que comprar dólar agora porque o dólar vai disparar, ou que você tem que vender dólar agora porque o dólar vai despencar? Difícil fazer projeções, principalmente sobre o futuro, mas significa que existem alternativas interessantes fora do complexo Brasil, que você tem acesso diretamente aqui no Brasil, via fundos, via ETFs, que acabam te ajudando a ter uma exposição lá fora, que eventualmente ajuda a descorrelacionar um pouco da tua carteira e, dadas as probabilidades que você tem em Brasil, ajuda eventualmente até a preservar valor dentro da carteira. Perfeito. E o próximo passo é falar dos instrumentos, né? O dólar em espécie, fundos, BDRs, o que você acha? Até ouro, né? Qual ativo você acha que é interessante? Ou o interessante é justamente fazer um mix desses produtos? Olha, já começando pelo final, o interessante é sempre o mix, né? Ele te dá uma diversificação maior. Você tem uma gama sem fim de alternativas que permitem realmente uma diversificação muito interessante. Desde coisas muito arriscadas até alternativas bem conservadoras. Então, nunca esquecer que uma parte do movimento do mercado no Brasil também depende do que está acontecendo com o mercado lá fora. É isso, é assim que a banda toca. Eu gostei do que você falou da parte de cenário internacional. A gente fica olhando o Brasil, mas tudo que acontece nos Estados Unidos impacta aqui, né? Juros, inflação. Isso pode parecer um pouco distante aqui para nós, investidores brasileiros, mas tem um impacto muito grande aqui para
os investimentos no Brasil, né, Sichel? Que impacto é esse? Perfeito. Eu costumo dizer, William, que se a gente tivesse que reduzir toda a nossa modelagem financeira, né? Então toda a nossa modelagem de preços, de ações, de títulos, etc, 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 a uma única variável, provavelmente essa variável seria a taxa de juros nos Estados Unidos. A taxa de juros nos Estados Unidos tem um impacto gigantesco a nível global. A quantidade de ativos financeiros que são precificados tomando como base essa taxa de juros é enorme e isso efetivamente move mercados, né? Literalmente isso, não é uma figura de linguagem. O que acontece é que a gente está esperando que esse mesmo descasamento de oferta e demanda que eu comentei aqui em relação ao Brasil na reabertura, ele está acontecendo atualmente nos Estados Unidos também. E o fato dele estar acontecendo, isso provavelmente vai manter o Banco Central nos Estados Unidos numa postura muito cautelosa nesse momento. E na medida que o Banco Central nos Estados Unidos está cauteloso, ele não vê muito incentivo para começar a retirar estímulo da economia imediatamente. E isso é positivo para o Brasil, porque vamos puxar todo o exemplo do que a gente conversou sobre o Brasil agora e colocar isso para Estados Unidos. Você comentou que alguém que está aplicado em pós-fixado atrelado a Selic, ele está gostando de ver essa Selic subindo, porque isso está provocando uma valorização maior das alocações dele. Concordo. O cara que está alocado num pós-fixado nos Estados Unidos, exatamente a mesma coisa. Então, se começa a aumentar a atratividade de um título atrelado à Fed Fund Rate, que é a taxa de juros nos Estados Unidos, e isso aí vai subindo, o cara vai falar, opa, por que eu que tenho aqui meus $100 vou ter qualquer interesse em ir para uma outra economia que não a americana, se a americana está me dando mais juros? Ou seja, percebe que isso provoca um movimento de apreciação do dólar contra depreciação do restante das moedas. Aí a gente volta aqui para o caso da brasileira. A gente acabou de falar também que quando o real desvaloriza, ou seja, o dólar aprecia, que é exatamente o que está acontecendo nesse caso, você também provoca um movimento de aceleração das expectativas de inflação. Aí, opa, o Banco Central também tem que subir a taxa de juros. Então, percebe como tudo está interconectado. E aí o Banco Central está subindo a taxa de juros, isso está tirando o dinamismo da economia brasileira e, eventualmente, isso está tirando o dinamismo da economia brasileira no momento em que a economia brasileira precisaria estar mais estimulativa. Mas como a taxa de juros nos Estados Unidos está se mexendo e está provocando essa mudança nas placas tectônicas dos mercados globais, aí o Banco Central aqui também tem que estar reagindo a isso. É verdade. Queria que a gente falasse agora da questão da expansão monetária mundial, mas especificamente nos Estados Unidos, 5 trilhões de dólares, dá 25% do PIB americano, quase 4 vezes o PIB brasileiro, de dinheiro ali surgindo virtualmente do nada, né? Que o Biden está implementando lá, sem precedentes, né? Nos últimos 30 anos na economia americana. E quais são os efeitos disso, né? Talvez por longo prazo, para a gente pensar dessa injeção de dinheiro dos bancos centrais. E como é que você acha que isso impacta os investimentos dos brasileiros? A gente poderia falar de uma inflação lá na frente, inflação dos ativos. Como é que você vê isso? Perfeito. Bom, primeiro, eu acho que essa expansão monetária a nível global, para bem ou para mal, ela é positiva para economias emergentes, porque ela evita que você tenha um movimento de apreciação muito forte do dólar. Foi o que a gente acabou de comentar. No final das contas, o que a gente está vendo agora nos Estados Unidos é que, pelo menos por enquanto, tanto o estímulo monetário como o estímulo fiscal, eles estão ajudando a dar dinamismo para a economia americana. E dinamismo para a economia americana, na medida em que isso ainda não é inflacionário, e aí a gente pode discutir um pouco mais sobre se é ou se não é inflacionário, pelo menos ela garante que a economia global vai estar crescendo mais rápido e para economias emergentes, especificamente o Brasil, o crescimento da economia global é essencial para conseguir puxar junto a nossa dinâmica. Esse ciclo da alta das commodities que a gente está vivenciando nesses dias, se é sustentável, né? Qual que é o impacto disso para os investidores? Ou se trata de um mero desalinhamento, né, de oferta e demanda? Olha, possivelmente é um pouco de tudo, né? Tem um pouco de desalinhamento de oferta e demanda. Por exemplo, ainda tem evidências anedóticas aí bastante, dizendo que você está tendo dificuldade de desembarque de cargas em determinados portos a nível global. Isso tem um impacto, porque isso atrasa a entrega de uma determinada commodity e aí começa a complicar toda a cadeia de suprimento. Por outro lado, a gente está em um momento da história do mundo em que você está tendo estímulo fiscal e estímulo monetário gigantesco.
E esse estímulo ele vai se converter em investimento, pelo menos uma parte desse estímulo, mesmo considerando aquilo que a gente acabou de discutir sobre quanto realmente flui na ponta final. Mas mesmo se só uma parte fluir para a ponta final, ainda assim o estímulo está sendo enorme. E na medida que ele está sendo enorme, naturalmente empresas e governos vão demandar mais bens. E na medida em que demandam mais bens, você vai precisar de mais commodities para produzir esses bens. É um pouco disso que a gente está vivendo agora. O questionamento é até quando vai todo esse estímulo massivo que a gente está vendo. Tudo indica que o estímulo vai continuar correndo aí pelo menos até o final do ano. Porque as empresas tiveram que parar, eventualmente fechar, demitir funcionário e de repente vem aquele boom de demanda e você não consegue produzir de uma hora para outra sem aumentar seus custos, né? Exatamente. É um pouco da história que a gente está vendo do impacto desses semicondutores nos Estados Unidos. A última leitura de inflação dos Estados Unidos mostrou um avanço muito grande de preço de carros usados. Aí você para pensar, epa, por que de repente assim preço de carro usado saltando? Porque as pessoas estão indo comprar carro novo e ou estão vendo que o preço do carro novo está muito caro, ou como está acontecendo até aqui no Brasil, vai comprar um carro novo, ele só vai ser entregue daqui a 120 dias, porque você está tendo atraso na entrega dos semicondutores. Carros novos têm um componente tecnológico muito grande, por isso precisa do semicondutor. E aí a pessoa vai lá e, em vez de comprar um carro novo, decide comprar um carro usado, porque o carro usado está lá pronto em entrega. E aí você começa a ver a oferta de carros usados é limitado, a demanda começa a crescer, lei de oferta e da procura, e o preço de equilíbrio disso vai ser naturalmente mais elevado. Até porque pagar 80 mil em carro popular, eu não sei não, viu? Tem alguém ficando rico aí, parece que não sou eu não, porque eu acho muito caro 80 mil no carro popular. Mas falando das commodities... Pois é, então, lógico que a gente está especulando aqui, não é nem objetivo falar que a ação que vai para cima vai para baixo, mas se esse cenário se perdurar da valorização das commodities, a gente poderia falar de bons ares para quê? Para minério, para petróleo, esse tipo de coisa? Acho que basicamente isso. O petróleo tem uma questão aí um pouco mais complexa por trás, que é a possibilidade da oferta iraniana voltar para o pipeline global. Não sei qual o tamanho exato disso, mas provavelmente provoca uma saculejada nos preços. Mas parece aí que várias outras commodities, como você mencionou, minério de ferro, soja, tem uma questão relacionada a minerais em geral também, tudo isso efetivamente parece que está aí nesse pipeline de boom das commodities. Felipe Sichel, estrategista do Modal Mais, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Tá certo, estamos à disposição aí, sempre que quiser, só chamar, um prazer conversar aí com todos vocês. Valeu também para todo o time do Modal Mais e para você que está em casa também, se curtiu, deixa seu like aqui, se inscreve no canal, manda para todo mundo, beleza? Valeu, tudo de bom, tchau!